agora nós podemos estar juntos em nome de Jesus. Irmãos, abra comigo no segundo livro de Reis, no capítulo 13, versículo 14. Segundo Reis 14. Quantos aqui querem uma vitória? Levanta a mão aí, vai. Eu creio que todos querem vitória, né? Então nós precisamos da palavra, precisamos do Espírito e precisamos também da fé. A fé é a que vence o mundo. O que vence o mundo é a nossa fé. Então, vamos falar hoje sobre o tema a flecha da vitória. E nós queremos ler esse texto, muito conhecido também, eu tenho certeza, que está no segundo Reis 13, a partir do versículo 14, que diz assim, a minha versão. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu, atira a ele contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda, toma as flechas, e ele as tomou. Então disse o rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Curve a tua cabeça, vamos orar uma vez mais, feche os teus olhos. Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. Graças te damos, ó Pai, por estarmos, Senhor, num lugar onde nós temos a certeza, a convicção que o teu Espírito tem liberdade. Senhor, fala, envia agora a tua palavra do alto, a palavra revelada. Espírito Santo, toma o teu lugar em destaque em nossos corações. Senhor, neste altar, que o Senhor possa, papai, falar, assim como João Batista um dia declarou, que eu diminua, que o Senhor cresça. O único que tem que aparecer e resplandecer é a tua luz, a glória que há no teu nome, a glória que há em ti. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco, leva-nos a um lugar de entendimento, de revelação, para que agora, Senhor, nós possamos aprender, praticar a tua poderosa palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória ao nome de Jesus. Irmãos, eu confesso que há um mês atrás eu estava trabalhando porque quando eu estou trabalhando, Deus fala comigo. E eu trabalhando, falando com meu filho, e de repente veio uma palavra ao meu espírito falando flecha, flecha, flecha. E aí na comunhão com meu filho Henrique, nós começamos então a conversar e Deus falava comigo, olha, estou te dando uma vitória. E aí eu falei, meu Deus, continue falando. E aí o Espírito Santo me levou a esse texto. E como eu gosto de trabalhar a palavra de Deus na tipologia, eu amo a tipologia, porque Deus fala muito comigo sobre a tipologia. E aí Deus me trouxe essa mensagem, trouxe esta palavra para compartilhar com a igreja. Eu entendi, porque eu queria compartilhar na mesma semana que eu a recebi, mas Deus falou, ainda não há tempo, não é hora de compartilhar. Eu compartilhei com alguns irmãos, falou, eu tenho uma palavra, mas eu não posso falar ainda. Você sabia que a palavra é uma semente? Você sabia que há tempo para todas as coisas? Quem conhece de agricultura sabe que tem que ter o tempo certo para semear certas sementes. Existem lua certa para semear.
E aí então eu entendi que hoje sim é o tempo desta palavra, desta semente ser lançado ao solo. E eu espero que essa terra que será lançada seja um solo fértil e venha multiplicar a 100 por 1, em nome de Jesus. E Deus falava comigo: filho, você sabia que precisa uma certa habilidade para atirar as flechas? E Deus me falava sobre o arco, sobre a flecha, sobre as flechas do Senhor. E aí então Deus falava comigo: você sabia que precisa de uma habilidade, precisa ter tempo, precisa ter propósito, ter disciplina para manusear o arco e flecha. Tudo precisa disso. Assim é a nossa vida com Deus. Se nós não tivermos uma disciplina em Deus, se nós não dedicarmos tempo para aprender a usar as ferramentas que Deus nos disponibiliza, nós corremos o risco de não conquistar, não atingir o alvo, não chegar no propósito. Arco e flecha é uma batalha, é uma arma na batalha, uma arma muito conhecida. Quando eu estava meditando, Deus começou a falar comigo como são essas flechas. E em Salmos 45, em Salmos 120, no versículo 4, diz que estas flechas são agudas. São flechas com uma ponta afiada que penetra o alvo. Estas são as flechas do Senhor. As flechas do Senhor são polidas. Elas está lá em Isaías 49:2, elas são preparadas para um objetivo. As flechas do Senhor são poderosas. Você vai ver isso lá em 2 Coríntios 10, se eu não me engano, no versículo 4, que fala que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Esta é uma arma. A flecha, ela é como brasas vivas, ela é de fogo. Salmo 124. São estas flechas que Deus disponibilizou para nós. A flecha, ela tem um objetivo, ela atinge o coração do inimigo. Ela anula tudo que o inimigo está fazendo. Então quer dizer que a flecha, além dela ser uma arma de ataque, também ela é uma arma de defesa. Você vai ver isso em Efésios 6, quando fala da armadura, que tomai o escudo da fé. Para quê? Para anular as flechas do maligno, os dardos inflamáveis do maligno. Então a flecha eu tenho que estar preparado, pronto para disparar estas flechas. Deus disponibilizou a flecha. O texto que nós lemos diz que a flecha é a flecha da vitória. Outra versão diz que a flecha é a flecha do livramento. Estas flechas, o Senhor nosso Deus está disponibilizando para a igreja nesta noite. Pega estas flechas, coloque na aljava e atire até consumir o alvo, o objetivo. Qual é o propósito dessas flechas? A flecha, ela tem que atingir um objetivo. A flecha, ela tem que concluir um propósito. A flecha, ela vai e atinge no alvo. Você sabe, irmãos, que nós precisamos ter foco. Nós precisamos ter visão. Muitas das vezes nós estamos fazendo algo e nós nos distraímos e paramos e começamos outra coisa. Tenha foco, tenha um alvo, tenha um objetivo, foque e aí atire as flechas até que aquele objetivo seja concluído, até que a vitória chegue nas nossas vidas. Como eu posso aplicar essas flechas na minha vida?
na nossa vida, essa flecha da vitória. O texto que nós lemos literalmente diz isso: flecha da vitória. E nós sabemos e podemos aplicar que a fé que nós estamos falando, a flecha que nós estamos falando é a nossa fé. Porque o que nos dá vitória é a nossa fé. Neste mundo, irmãos, a palavra de Deus diz que nós teremos aflição, mas nós temos que ter bom ânimo. Nós temos que focar, nós temos que usar as armas que o Senhor nos disponibilizou para que nós possamos vencer. Estas armas já estão disponíveis. Agora precisa nós entendermos como usá-las. Isso fala de fé. A flecha fala de colocar a fé em ação. O que nós aprendemos com isso, irmãos? O texto que nós lemos fala que o rei Jeoás, com o contexto nós entendemos que ele estava com dificuldades, com problemas no seu reinado. E aí então ele sabe que o homem de Deus, o santo homem de Deus, o profeta Eliseu, ele está enfermo. E uma enfermidade que traria a morte. E aí ele chega e ele começa a honrar ao profeta Eliseu. Você quer receber vitória? Honre aquele que porta a palavra de Deus, aquele que é autoridade. E aí ele começa a falar, olha o texto que diz: meu pai, carros e cavalos e cavaleiros. Quem falou isso? Vocês lembram disso ou não? Quem fala isso é Eliseu, o próprio Eliseu, quando Elias vai subir. Meu pai. Fala de uma paternidade. Isso aqui está falando de que nós precisamos ter a mesma essência que flui no nosso pai. E quando eu honro, o que acontece? Eliseu, ele honrava a unção que estava no teu pai Elias. E a unção que eu honro é a unção que eu atraio. Muitos não recebem porque desprezam o ambiente onde a unção ela é real. Desprezam uma palavra profética. Desprezam a palavra que vem do Senhor. E aí então não atinge o seu foco, não atinge o alvo e não acontece nada. Por quê? Porque não honra. O que aconteceu aqui? O rei Jeoás, ele vai e ele começa bem. Ele vai bem. E aí então, vou ler o texto. Ele vai lá, o profeta fala assim: olha, é o seguinte, toma um arco e flecha. E a palavra diz que ele vai lá e tomou. Agora, ele vai dizer o seguinte, ó, retesa o arco. E ele fez, puxou. E aí que interessante, enquanto ele faz isso, o profeta Eliseu coloca as mãos em cima das mãos do rei. O que você lembra disso? Que quem faz a obra hoje é o Espírito Santo. Só que você não vai ver o Espírito Santo vir aqui e colocar a mão no enfermo. Quem coloca a mão no enfermo hoje? Eu e você. Só que enquanto nós estivermos colocando a mão no enfermo, o Espírito Santo coloca a mão dele sobre a nossa. Irmãos, lembra que eu falei que é tipologia? Vou falar tipologicamente o que simboliza isso. Elias tipifica Cristo, certo? E aí então ele é assunto aos céus, né? E ele vai, ele se assenta à direita do Pai e ele envia um outro Consolador. Elias sobe
E quando ele sobe, o profeta Eliseu, como ele honrava tudo que o profeta fazia, a unção ele atraiu sobre ele, ao ponto dele falar que ele recebeu uma unção dobrada. Todos os milagres que Elias fez, Eliseu fez dobrado. Não lembra Jesus com o Espírito Santo? Jesus representa Elias e o Espírito Santo representa Eliseu. Jesus falava o seguinte: olha, vocês farão as mesmas obras, mas vocês farão obras maiores, porque eu vou ao Pai. E quem vai descer? O Espírito Santo. É Ele quem faz a obra. Então Ele faz muito mais. É Ele quem põe a mão quando você retesa o arco e puxa a flecha até disparar o alvo. É Ele quem faz. E como que nós fazemos isso? Obedecendo, crendo na palavra do profeta. Crede nos profetas e prosperareis. O problema é que a gente não crê na palavra de Deus. Nós não aumentamos, não desenvolvemos a fé, as flechas necessárias para atingir o alvo. Este camarada começou bem. Ele pega o arco, ele vai e faz, ele retesa e faz. O profeta põe a mão sobre o rei, ele faz. E aí então diz o seguinte: abre a janela, e ele abriu. E aí depois ele fala o seguinte: atira. E aí ele fala: as flechas da vitória. E depois ele começa a dizer o seguinte, disse ainda no versículo 18: toma as flechas. E ele tomou. Atira contra a terra. E aí ele atirou. Só que a palavra de Deus diz o seguinte: para ele atirar até consumir. O profeta deixou claro: atire estas flechas até você conquistar o objetivo. Só que o que aconteceu? Você vai ver que 6 vezes o profeta fala, 6 vezes ele faz. Por que 6? Porque o 6 fala do número do homem. O 6 fala de uma responsabilidade que é do homem. O número 7 fala da perfeição de Deus. É Deus na sua totalidade perfeita. Agora o número do homem é 6, e 6 vezes ele fez. Só que o seguinte, na última, ele fez pela metade. Porque era ele que tinha que se fazer. O profeta liberou uma palavra e falou: olha, atira até consumir as flechas. Até consumir o seu inimigo. E aí então a palavra diz que ele atirou quantas vezes? 3 vezes. E aí o profeta se indignou. E aí ele fala: você deveria ter atirado 5, 6 vezes, até consumir, até conquistar a vitória, até atingir o objetivo. Só que agora, como você só teve 3 vezes, você não conseguiu atingir o objetivo total. Mas por que eu preciso entender isso? Porque qual é o objetivo, quais são os motivos de eu atirar a flecha? E hoje eu quero chamar a flecha de fé. Qual é o motivo de eu colocar a fé em ação? Por quê? Porque essa flecha, ela é espiritual. Esta flecha não é carnal, ela não vem dessa dimensão corrompida, desse sistema maligno. Esta flecha, ela é espiritual. A flecha, ela revela quem eu sou. A flecha revela a minha identidade em Cristo. Se eu sou um homem temente a Deus, eu atiro as flechas, porque eu obedeço conforme está escrito, conforme a palavra de Deus. A fé, a flecha, revela a minha obediência.
A flecha revela o meu temor ao Senhor. A flecha, ela revela a minha visão, o meu foco, o meu objetivo. E estas flechas, elas devem ser atiradas. Quantos aqui tem flechas hoje na aljava? Levanta a mão bem alto aí. Se você não tem, peça a Deus, porque Ele vai te dar. Porque esta flecha é espiritual. E o que faltou para o profeta? O que faltou, desculpa, para o rei? Nós já falamos, obedecer. A obediência, meu irmão, ela atrai coisas grandes. A palavra de Deus diz lá em 2 Samuel que é melhor obedecer do que sacrificar. Lembra quando o profeta também falou para ele, para o rei, falou: olha, não faz isso, faz isso. E ele foi querer fazer aquilo que não era para ele fazer. E aí então Deus o rejeitou. É como o profeta aqui, Deus se indignou. O profeta Eliseu se indignou porque ele não obedeceu. A vitória já estava nas mãos dele. Você sabe, irmãos, eu compartilhei essa mensagem no domingo de manhã e no sábado à noite, não esta mensagem, mas eu compartilhei uma visão que Deus me deu um dia. Deus me mostrou uma cela, uma prisão, um lugar fechado. E uma pessoa lá dentro desta prisão. E aí Deus me mostrava algo na mão daquela pessoa presa, e era uma chave. E aí então Deus perguntou para mim: você sabe o que é aquilo? E eu falei: não, Senhor, eu não sei. Eu só sei que é uma chave. Aí Deus falou assim: você sabe o que é aquela chave? Eu falei: não, é conhecimento. Eu preguei isso no domingo de manhã e preguei sábado à noite. E aí Deus falava comigo assim: ó, já está na mão dele, mas por ele não conhecer, por ele não saber usar a chave, ele está preso, esperando que algo venha de fora para o libertar, sendo que está tudo na mão dele, aquilo que ele precisa para sair. Assim é a nossa fé, assim é a vitória que nós tantos almejamos e desejamos. Tudo já está disponibilizado, basta você saber usar, basta eu entender, conhecer e obedecer. Lança esta flecha nesta noite. Irmãos, a gente sabe que no decorrer, por causa da obediência, você vai ver lá em Deuteronômio 28, que as bênçãos, elas correm até nós e nos alcançam. Elas vêm, porque eu resolvi obedecer. Mas o que eu vejo também, o que faltou para este rei conseguir a vitória por completo? Faltou perseverança. E aqui é onde pega. Sabe quando nós começamos bem, mas chega no meio do caminho, as nossas forças vão se perdendo, as lutas vão se aumentando, vai se intensificando, e aí então eu começo a deixar de perseverar. Isso é um problema. A perseverança, irmãos, faz com que eu continue na mesma posição, mesmo eu não vendo o resultado acontecendo naquele momento. A perseverança, meu irmão, faz que eu continue esperando, obedecendo, praticando, desenvolvendo a fé, aumentando a fé, aumentando as flechas na aljava. A perseverança faz que eu fique na posição até conseguir o objetivo. Você lembra-se aquelas pessoas que Jesus chega para os seus discípulos, ele fala assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, fala do Espírito Santo. É Ele quem põe as mãos sobre as tuas mãos para que você consiga o objetivo. Se você não ficar na posição, não perseverar em oração, não perseverar em comunhão,
você não vai conseguir vencer. Muitos deixaram. 120 pessoas perseveraram e ficaram no cenáculo orando, buscando a Deus. E aí a gente sabe o que aconteceu. Você já parou para pensar na mesma história, mas vamos falar assim, o mesmo homem de Deus, o profeta Eliseu, com Naamã. Naamã, um homem que vivia de aparência, alguém que tinha um cargo, que tinha um renome, que tinha uma posição de autoridade, que vestia uma veste, uma capa, que escondia a sua natureza real que estava por dentro. Ele vai e ele quer algo do profeta de um dia, de uma hora para outra. Um problema nosso é que a gente não persevera. E aí a gente chega e fala, não, é agora, tem que ser agora, e a coisa não acontece, e eu abandono, eu saio da posição. E aí então ele quer ter com o profeta, eu sei lidar com esse tipo de gente. Fala para ele então, desce 7 vezes no Rio Jordão. Você já parou para pensar? Jordão fala de descer, significa descer, fala de humilhar, fala dele se esvaziar, se humilhar. Era um processo. No processo, ele receberia o seu milagre. Agora, você imagina se ele vai na primeira vez e começa, no segundo, no terceiro, como o rei Jeoás, e para de lançar flecha, para de obedecer, para de perseverar, e ele alcançaria o milagre? Não, mas ele obedeceu. No processo, Deus foi moldando o coração dele, foi trazendo humildade, foi trazendo algo, falou assim, olha, sou eu quem faço, o profeta só é um instrumento, mas sou eu que faço o milagre, sou eu que limpo as lepras, sou eu que purifico, vai para o Jordão, desce, se esvazia, se humilha, porque eu faço o milagre na tua vida. Mas a gente quer ser exaltado, a gente quer continuar com as nossas vestes escondendo o pecado, a lepra que ainda há em nós. E Deus está falando, no processo eu estou te curando, obedece. 7 vezes ele desceu e foi curado. Josué, quando Deus fala para Josué, fala, Josué, santifica o povo hoje, porque amanhã eu farei milagres. Olha, é o seguinte, Josué, pega 7 sacerdotes, Josué, pega 7 trombetas. 7 fala de Deus, é Deus, tudo é Deus, Deus fazendo. E aí ele fala o seguinte, 7 voltas, Josué. Se Josué fosse na primeira, e olhava, falei, peraí, nada mudou, continua uma intransponível muralha. E vai na segunda e nada mudou, meu Deus. Olha, e Deus falou, você já parou a pensar se ele parasse no meio do caminho? Mas não, ele obedeceu, ele era um homem de Deus, ele era temente a Deus. Ele aprendeu com o seu mestre Moisés, um servo. E aí então o que aconteceu? As muralhas caíram. Você já imaginou se Jesus, no seu primeiro milagre em Caná da Galileia, falasse para os discípulos e falasse para aquele homem, falou, enche estas talhas de água. E ele encheu, ele obedeceu. Mas não foi no mesmo momento que foi transformada a água em vinho, foi no momento que ele trouxe para o mestre Sala experimentar. Foi no processo dele sair do lugar, obediente, temente, pela palavra que ele recebeu, eu vou fazer, no processo, no meio do caminho, o milagre aconteceu, e o melhor vinho foi dado por último. O vinho fala do Espírito Santo, da alegria do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É Ele quem põe a mão sobre a tua mão, é Ele quem pega e Ele te direciona a flecha, o arco para o alvo certo. É Ele quem faz, mas é você que tem que fazer a tua parte. Sou eu que tenho que fazer a minha parte. Eu e Deus, eu cooperando com Deus. Imaginou José?
ele tem um sonho, ele tem uma visão, ele tem um foco, Deus dá para ele. Você já imaginou se no meio dos intempéries, das prisões que ele passou, e ele falava, Deus não tem nada comigo, eu desisto e acabou. No meio do caminho ele parasse. Ele nunca ia ser governador do Egito. Mas não, ele perseverou. A perseverança de José, tudo que ele fazia prosperava, porque Deus era com ele. Irmãos, mesmo que você não veja ainda o milagre materializado, entenda, persevere, obedeça, que Deus é contigo. Deus está com você, tudo que você fizer vai prosperar, porque Ele está contigo, Ele habita dentro de você. A palavra fala que Ele é o Paracleto, Ele está sempre do teu lado, Ele consola, Ele exorta, Ele edifica, é Ele. Persevere. É por isso que a palavra fala lá em Lucas 11 e conclui com o Espírito Santo. Mateus 7,7 não fala, mas Lucas fala, porque Lucas vai falar do homem. Jesus como homem. E aí ele vai falar assim, Lucas 11, versículo 9: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, eu vou parafrasear hoje, atira e abre-se-vos-á. E aí ele vai falar o seguinte, persevere. E ele fala assim, qual é um pai que um filho pede pão e ele dá pedra? Qual é um pai que um filho pede peixe e ele dá uma cobra? Qual é o pai que um filho pede ovo e ele dá escorpião? Vós que sois mais pais maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vai dar àqueles que pedem o Espírito Santo, aquele que põe a mão sobre a tua mão, aquele que direciona o arco até o alvo. Nós precisamos dele, irmãos. Abra comigo o Salmo 127. Salmo 127. Eu gosto desse texto. Sempre quando eu vou falar de filho, de paternidade, eu falo desse texto. Sempre quando eu falo de um mestre e o seu discípulo, eu falo deste texto. Aí você vai ver Moisés e Josué, você vai ver Elias e Eliseu, você vai ver Jesus e os discípulos. Se o Senhor não edificar a casa, eu ia ler do 3, mas vamos ler todo o texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Fala assim, bate no teu coração, fala assim, eu sou casa, e o Senhor está edificando. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 2. Versículo 2, por favor. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos que o amados, Ele dá enquanto dormem. Sabe o que Deus fala aqui nesse texto? Descansa, que eu estou te dando. Sabe o que Deus está falando? Enquanto você descansa em mim, eu faço um milagre. Versículo 3, e aí que nós vamos falar, continuar sobre flecha. Herança do Senhor são os filhos. Filho é aquele que eu gero. Filho é uma extensão de mim. Filho é o fruto do ventre. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre. Seu galardão, galardão fala de recompensa. Fala de um objetivo conquistado e recebido. Versículo 4. Como flechas na mão do valente. Essa versão fala do guerreiro. Assim são os filhos da sua mocidade. Versículo 5. Feliz o homem, bem-aventurado é aquele que enche
deles a sua aljava. Nós estamos falando de fé, nós estamos falando de flecha. A flecha hoje é a fé. Bem-aventurado é aquele que enche a aljava de flechas. Não será envergonhado quando enfrentar os teus inimigos. Lembra que a flecha, ela é pontiaguda, ela é afiada e ela atinge o coração do inimigo? Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Versículo 6. Não, é até aqui, desculpa. Só até aqui, não tem 6, é o 5. Agora pense um pouco sobre tudo isso de Salmos está dizendo. Vamos pensar um pouco e aplicar na nossa vida nesse processo de luta, de batalha espiritual. Eu preciso treinar, eu preciso ter disciplina, eu preciso perseverar, eu preciso obedecer. Você viu os atletas, para conquistar um alvo, ele tem que saber qual a direção que vai estar o alvo. Ele tem que saber aonde o vento está se movendo, qual é a direção. Ele tem que saber muita coisa. Ele tem que saber de técnica para usar esse instrumento. Ele tem que saber de muita coisa. Ele tem que ter precisão. Mas agora acompanha comigo agora para aplicar a mim e na sua vida. A palavra fala que se o Senhor não edificar a casa, quem está edificando a nossa casa hoje? O Espírito Santo, é Ele. Então Ele sabe o momento certo, Ele sabe a hora certa, Ele sabe o tempo certo, Ele sabe tudo o que eu preciso. O problema é que eu não sei, e no processo, eu deixo de perseverar por não entender o trabalhar de Deus na minha vida. Imagina agora os instrumentos que está na mão deste guerreiro, deste valente. E este valente, agora é o próprio Deus, o Espírito Santo. Ele sabe o alvo, ele tem foco, ele tem fé, ele é disciplinado, ele tem treinamento, ele sabe o alvo, ele sabe a direção do vento. Se o vento é contrário, ele manda acalmar, ele sabe. E ele não erra as flechas, ele não erra o alvo. O problema é como eu estou me portando, porque não é só o arco e a flecha, existe uma aljava, e a aljava, ela fica nas costas do guerreiro. O problema é que eu, como flecha, muitas das vezes, eu não entendo o trabalhar de Deus. Deus, Ele pega nós na mão, Ele pega eu, pega o pastor Márcio, o pastor Charles, o pastor Benê, os irmãos, Ele vai pegando, cada um é uma flecha, e Ele pega então, Ele faz assim, essa está aqui, coloca dentro da aljava. E aí, irmãos, aqui gera conflito, porque aqui, a única coisa que eu vejo são as mãos de Deus. Quando Ele vem aqui, coloca outra, e quando Ele vem, tira. E aí, aqui gera uma crise, porque aqui é eu e o meu irmão sendo trabalhados, sendo lapidados juntos. Você já pegou um irmão que foi uma pedra bem afiada na tua vida, e você fala, meu Deus, misericórdia. Uma luta, uma dificuldade, alguém que fala, puxa, isso aqui não pode ser de Deus, esse irmão não pode ser crente. É Ele me lapidando, me afiando, movendo, porque as flechas estão tudo junto, nas costas. Aqui eu não vejo como Deus está agindo, eu não consigo ver o alvo, eu não consigo ver o propósito, eu não consigo ver, eu só consigo ver que o meu irmão está aqui do meu lado. Deus está trabalhando com todos, eu só vejo as mãos, Deus Ele faz, e aí eu vejo que Deus Ele pega uma flecha e não sou eu, Ele pega o outro, e aí eu pergunto, Senhor, por que na vida do outro acontece e eu estou passando a prova? E Ele pega a flecha, o irmão, e Ele fala, é aquele objetivo? Milagre aconteceu, o casamento foi restaurado, o filho foi liberto das drogas, o marido voltou para casa, mas eu estou aqui, Senhor, num lugar escuro,
nas suas costas. O Senhor parece que virou as costas para mim. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Mas eu não entendo trabalhar de Deus como flecha. Deus está trabalhando o meu caráter. Deus está lapidando o meu ser. Deus está fazendo uma obra muito grande na minha vida. Ele me deixou escondido nele. A minha vida agora está escondida nele, atrás da aljava, dentro da aljava, nas costas de Deus. E aí então, eu aprendo. E aí eu falo, Senhor, Tu sabes, né? E aí vem outro, vai um, vem outro, e vai um, faço uma amizade, de repente ele vai embora. As pessoas vêm e vão, e eu continuo na luta. Mas chega um momento, irmãos, que a mão do Senhor vem e pega essa flecha. E Ele pega e traz. E aí você fala, agora sim, Senhor, obrigado. Agora sim chegou a minha vitória. E aqui, irmãos, também faz parte do processo. Porque agora Ele pega a flecha, Ele tira do meio das outras, e agora é ela só na mão de Deus. É Deus trabalhando individualmente com esta pessoa. Agora Ele pega a flecha, em vez dele chegar e já lançar, não, Ele puxa. E parece que você faz força para que aquilo que acontece, fala, não, Deus está comigo, agora vai acontecer, o milagre vai acontecer, eu e Deus ninguém pode. E aí você vai e faz força e Deus está segurando, Deus está segurando. E você fala, meu Deus, como que eu vou vencer? Eu não consigo romper com isso. Deus trabalhando você particularmente, é você e Deus. E Ele vem puxando cada vez mais, puxando cada vez mais, puxando cada vez mais, puxando cada vez mais, e a nossa ansiedade é tratada. Senhor, o Senhor falou que tinha um propósito na minha vida, o Senhor falou que ia me usar, o Senhor falou que ia usar a minha vida para restaurar a minha casa, o Senhor falou que ia usar a minha vida para trazer cura, o Senhor falou que eu ia prosperar, o Senhor falou que ia me dar uma casa, mas olha o que está acontecendo, cada vez mais longe do objetivo, porque é Deus trazendo você para perto do coração dele. A flecha, agora ela tem a oportunidade de ver Deus face a face, não só as mãos. Eu estou dando aula de louvor e adoração. Louvor fala das mãos de Deus por aquilo que Ele faz. Adoração é um estilo de vida, é por quem Ele é, independente se Ele faz ou não. Ele é Deus, e eu amo, eu o busco, eu não troco nada da minha vida aqui nesta terra, por causa da presença dEle. Moisés pediu, eu quero ver tua face. Deus falou, você vai ver só minha costa, porque eu vou te deixar escondido. Face a face com Deus. Vem, eu quero me revelar a você. Eu quero mostrar a minha face para você no meio dessa dificuldade. Eu quero mostrar o meu amor para a tua vida no meio desta luta. Eu estou me revelando a luta, eu só estou te puxando para trás, porque eu quero ter um encontro real contigo. Eu preparei esta oportunidade, eu preparei esta situação, eu preparei tudo para você me conhecer quem eu sou. Rubiamandore kandaha. Mendoriasto que amai. Mas no processo a gente não entende e a gente desiste. A gente quer fugir da presença de Deus. Não suportamos mais. Mas Deus não erra na flecha, Deus não erra, Ele escolhe a pessoa certa, Ele faz no tempo certo, Ele atinge o alvo no momento certo, e você é uma flecha afiada do Senhor, para um tempo determinado, para um propósito, para uma situação. Você é a resposta de Deus para uma vida. Mandoriabandakai. Ele só está te puxando para mais perto dele. Pastor, o senhor não sabe a minha enfermidade, o senhor não sabe a luta que eu tenho em casa, a luta do meu casamento.
Mas Ele sabe, e Ele está te trazendo para perto. Aqui perto você vê Deus face a face. Aqui perto você sente as batidas do seu coração. Você começa a sentir o que Ele sente. O amor, a misericórdia e compaixão. E aí quando você aprende com Ele, um mestre por excelência, então Ele fala: agora sim, você aprendeu. Agora é a minha mão que vai te impulsionar para o alvo. Você já imaginou que a medida que Deus nos puxa, vai ser a medida que vai acontecer o rompimento? Você já parou para pensar, irmãos? Então a medida da luta que você está passando hoje, no trabalhar que Deus está tendo com você, é a medida que você vai romper com o objetivo, para depois usar outra pessoa. Deus vai te usar para com outra pessoa. A palavra diz que com o Espírito Santo vocês são consolados. E de uma vez consolado, agora Deus o usa para consolar outras pessoas. Ele não erra, irmãos. Ele sabe o momento certo. Agora eu, como flecha, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar na mão dEle, eu tenho que ter um encontro real com Ele, com a presença dEle, eu tenho que sentir como Ele sente, eu tenho que aprender, porque muitas das vezes a gente acha que é para lá, e agora eu falo, agora eu vou para lá, e aí Ele pega e fala assim, Ele muda o alvo: não, eu vou te enviar lá, a minha vontade é que você vá para lá, porque lá eu tenho um objetivo maior na tua vida. Não é assim? Na minha vida foi assim, e é assim. Uma vez eu pensei que eu ia para cá, e aí Deus falou, não, tudo que você planejou aqui, eu tenho algo maior para lá. Agora, se eu não obedecesse, se eu não deixasse esta mão, se eu não tivesse um encontro real com Ele no processo, eu não ia querer, eu ia desistir e nunca alcançar o alvo. Mas irmãos, Ele está aqui, Ele tem um propósito nas nossas vidas, Ele quer fazer algo, Ele tem um objetivo, Ele tem uma visão, Ele tem um foco, Ele tem um propósito, e você faz parte disso. Pessoal do louvor, me ajuda aqui, vamos encerrar, nós vamos orar. Fica de pé, vamos orar. O Espírito Santo, é Ele que está edificando a casa hoje. Ele habita em nós. E se Ele não edificar, é em vão. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue? Ela tentou de todas as maneiras buscar a cura. Em vão. Aí um dia ela entendeu que ela precisava romper. Sabe aqueles 12 anos, pastor Márcio pregou sobre isso, aqueles 12 anos de processo que ela passou? Era Deus trazendo ela mais para perto, a ponto dela romper. Rompeu com o sistema religioso daquela época, rompeu com a cultura daquela época, rompeu com os costumes daquela época. Mas ela falou, eu tenho um objetivo, são as vestes do mestre. Se eu apenas tocar, eu serei curado. Irmãos, é a fé. Fé é o firme fundamento. Fé é a certeza. Sabe, quando você olha o alvo e fala assim, isso é fé. Agora lança as flechas. Não faça como o rei Jeoás. Se Deus falou que vai curar o teu marido, continua lançando flecha, continua liberando palavra, fala, eu creio, eu recebo, eu te agradeço já, Jesus, pelo milagre. Lança a flecha nesta noite. Tenha fé. A palavra de Deus diz que o meu justo viverá pela fé. Ele não vive mais por aquilo que ele vê. É fé, convicção, certeza. Como posso, pastor, aumentar as flechas na minha aljava? A fé
vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Hoje está sendo pregada a palavra de Deus. Então Deus está gerando flechas na tua aljava. Agora é competência do homem. Pega as flechas e lança. Põe aqui perto da tua boca, ó, a flecha, e lança a palavra, porque o poder da morte e da vida estão nos teus lábios. Lança a palavra. Ah, mas o médico falou que não tem mais jeito. Então pega uma flecha agora afiada e fala: eu cancelo toda palavra maligna. Pega essa flecha afiada e fala: tem jeito sim, o meu Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Lança a flecha no coração do inimigo. Mandoriabandakai Essei. Ah, pastor, você não sabe a luta que eu estou passando. Pega a flecha. Pega a flecha, vamos lançar contra o inimigo. Ah, pastor, mas foi só eu começar a campanha, a luta começou. Então pega a flecha, pega o escudo da fé para apagar as flechas do inimigo, os dardos inflamados. Pega a flecha, pega a fé. Vamos lançar a flecha aqui nessa noite. Vamos fazer algo profético. Lembra, nós estamos num ambiente profético. E no ambiente profético, aquilo que acontece é acelerado de uma maneira maior, mais poderosa. E na minha obediência, na minha perseverança, eu alcanço o objetivo. Pega uma flecha aí agora, pensa aí no propósito, pensa no alvo, nós vamos adorar. Pensa, irmãos, é algo de fé, é só para quem tem fé, é só para mostrar quem é quem aqui nessa noite. A sua identidade mostra a flecha que você carrega. Você sabe a situação que você começou essa campanha? Muitos não vieram, lançaram 3 flechas, vieram 3 vezes e pararam. Mas você está aqui nessa noite. O Senhor te trouxe aqui porque Ele disse: eu estou edificando a casa nessa noite. Eu sou o Deus que está à vontade neste lugar. Pega a flecha agora, vai. Pega o arco, retesta. Agora sente aí. Sente a mão do Espírito Santo colocar sobre você. Sente a presença do Espírito Santo pegar a tua vida agora, te envolver e falar: filho, eu continuo fazendo a obra na tua vida. Aquilo que eu falei vai acontecer. Labra cai amassou. Vai, vamos lançar. Lança, até consumir. Amém. Glória a Deus. Cada vez que vamos adorar. Minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada
cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. E disse o profeta Eliseu no versículo 17: abre a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu, lembra que a tipologia é, o profeta Eliseu representa o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo nessa noite: atira. E ele atirou. Prosseguiu: esta é a flecha da vitória. O Espírito Santo está falando conosco. A fé é o meio que eu vou conquistar a vitória. A fé é a flecha que vai atingir o alvo. A flecha que vai romper com tudo aquilo que aparentemente parecia intransponível. É a fé. Então ouça a voz do Espírito Santo. Atire, 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 até conseguir a vitória. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos nessa noite. Pedimos a Deus que o Senhor, Espírito Santo, continue falando com o nosso espírito. Eu sei que muitos aqui estão em processos diferentes, alguns escondidos, ó Pai, na aljava, num lugar escuro, um lugar onde que bate o medo, um lugar onde bate a insegurança, a solitude. A pessoa pensa que está só, Pai, pensa que o Senhor virou as costas, nos abandonou, mas o Senhor disse que jamais nos abandonaria. O Teu Espírito Santo sempre está do nosso lado, nos consolando, nos exortando, nos edificando. Pai, eu não sei se esta vida, meu Deus, ela só consegue ver as mãos. Eu não sei se ela passou e avançou um processo, e agora ela está num encontro real contigo, face a face. O Senhor o trouxe para perto do teu coração para falar coisas, para revelar segredos, porque é assim que o Senhor faz quando traz alguém perto do coração, é revelar o teu coração. Eu não sei, Pai, em qual situação cada um vive hoje, mas Tu sabes. Espírito Santo, é o Senhor que está edificando a casa. Nós não queremos trabalhar em vão, nós não queremos fazer algo edificado na areia que perece, mas queremos ser sábios, prudentes, que edificam na rocha. Mas vem o vento, mas o Senhor sabe a dimensão do vento, e sabe qual é a força que tem que fazer no arco para que a flecha atinja o objetivo certo. Faça, Senhor, esta obra em nós, e uma vez feito em nós, ó Deus, envie-nos também como flechas na vida de outras pessoas. Esta é a oração que nós oramos nessa noite e já te agradecemos, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas, Jesus, glória a Deus, aleluia. A Ele é digno. Estende a tua mão. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós hoje e para todo sempre. Vai em paz, em nome de Jesus. Com a tua flecha na mão, hein? Não esquece, em nome de Jesus.